voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje, discutimos a nova lei do silêncio de Belo Horizonte. Doutora Samantha, quando os bares da vida do Milton vão dizer que os músicos estão ali em troca de pão, em troca da arte, cerceamos o trabalho de algumas pessoas com essa lei? Em uma análise bem suave, eu posso dizer que sim. Vai haver um cerceamento, vai haver uma diminuição desse trabalho, no mínimo, por causa da proibição a partir das 11. Eu gostaria até de esclarecer uma coisa que me veio à cabeça, que havia sido veiculada em alguns outros meios, antes da aprovação, de que seriam proibidas mesas, cadeiras nos ambientes externos. Isso nunca aconteceu. Sim. Tá? A alteração, ela é basicamente, literalmente, com sua permissão, do autor, a proibição, após as 11, de execução de música ao vivo ou mecânica em ambientes externos, ou ambientes externos que tenham toldos, ou varandas, que não tenham tratamento para isolar esse som. Em primeira análise, os músicos são prejudicados, porque trabalham com a música. Geralmente, em Belo Horizonte, nós temos o hábito de sair à noite, principalmente nos fins de semana. A lei, antes da alteração, já tinha previsão do máximo de decibéis. Como a Vera falou, sequer esses decibéis que já estavam dispostos lá, eles seriam passíveis de ser respeitados no ambiente como um todo de Belo Horizonte. Não no bar, não no momento que está sendo executada uma música, não, mesmo se retirar a música, tem o barulho das pessoas. Então, do ônibus que está passando na porta. Um ônibus que está passando, um carro, uma mãe com uma criança, são inúmeras coisas. A questão que eu entendo que nós precisamos nos conscientizar, a sociedade como um todo, legisladores, operadores do direito, trabalhadores em geral e população em geral, é que nós temos que aprender a ser civilizados, a respeitar o espaço do outro, e é só criando esse entendimento em cada um de nós que nós vamos evitar alterações como essa. Tá? Então eu entendo, proibir não é solução, atrapalha o trabalho de pessoas que dependem disso, pessoas que trabalham com bar, com restaurante, principalmente em horário noturno. A lei, ela determina desemprego. Eu não posso falar determina, mas com certeza atrapalha. Vereador, quais são os dispositivos que fiscalizarão a partir de então? Os fiscais da Prefeitura, da Lei do Silêncio, da Secretaria de Meio Ambiente, terão os equipamentos para medir esses decibéis? Como é que vai funcionar a fiscalização disso? Eles já têm esses equipamentos. Entretanto, a medição deve ser feita na residência de quem está denunciando, no horário que o fiscal ali chegar. Então, o cidadão pode receber a visita de um fiscal, da polícia, do dono do bar, da assessoria do fiscal, 1h da manhã, 2h da manhã, para fazer ali a medição. Existe equipe suficiente em Belo Horizonte? Não, totalmente insuficiente. E aqueles bares e aqueles proprietários de bares que não são representados pela Brasel, que se aproveitam dessa incapacidade de os fiscais de atenderem toda a demanda, estão ali usufruindo dessa situação, se beneficiando e muito poucos, se não nada preocupados com a vizinhança. Então, na falha da lei, na falha da fiscalização, é que entram esses e que eu acredito, assim, a Brasel precisa começar a entender que ela não pode defender esse tipo de empreendedor, porque ele não contribui com a cidade, Vereador, muito pelo contrário. A partir da fala da Samantha, que representa a Brasel, e da fala da Vera, musicista, quando se fala de prejuízo econômico, quando se fala de investimento que talvez esse bar, esse restaurante não tenha, para fazer um tratamento acústico, uma cortina acústica, né, Vera? O vereador se preocupou quando esse tema veio em questão? Eu vou defender uma parcela da população que quer o seu direito de dormir, portanto, trabalhar no dia seguinte, mas eu também vou acarretar uma decisão. Como que fica
Você precisa visitar o meu gabinete e receber uma pessoa que está impotente reclamando há anos do barulho do bar vizinho à sua casa. Ele chega trêmulo, nervoso, uma fisionomia impressionante, de um desgaste de anos sem dormir. Eu estou defendendo o direito dessas pessoas. Elas, sim, precisam trabalhar. Essas pessoas têm que trabalhar no dia seguinte, têm que pôr o pão de cada dia na sua casa. E elas não estão tendo condições de fazer isso. Sem a lei, elas estavam desamparadas? Antes da lei, elas estavam desamparadas? Hoje, elas têm muito mais materialidade. A lei, até então, era extremamente subjetiva e eu digo, é uma lei burra, porque trata a cidade de uma maneira isonômica. Sim. E a cidade não é igual. A cidade tem pontos, e aí eu sei que vocês têm razão. A Brasel tem razão, os músicos têm razão, quando reclamam de um certo descompasso da legislação com a cidade. Porque, Samantha, na Avenida Fleming, por exemplo, ali na região da Pampulha, né? Nós precisamos criar isso na cidade, os focos dos barulhos. E nós não podemos comparar o barulho emitido por um bar com o barulho emitido pelo ônibus, pelo lixeiro. Isso é dificultar a solução de um problema grave na cidade. Porque o bar é todo dia, e é toda noite, e é o tempo todo. É um inferno na vida da pessoa. Então, eles precisam desse sossego. Então, o caminhão passa uma vez. Agora, é preciso lembrar, Jário, que nós investimos milhões no combate à poluição atmosférica. Os carros de hoje poluem 40 vezes menos do que os carros de 30 anos atrás. Nós investimos muito e houve muito desemprego no combate à poluição visual que não entra na casa de ninguém. Nós estamos investindo milhões na despoluição das águas da Lagoa da Pampulha, mas isso quer dizer das que águas dos nossos rios. O proprietário do bar e do restaurante, ele não investiu em nova tecnologia de cortinas acústicas e vidros acústicos? Ele não está preparado para isso. Ele não está. Então, ele é melhor para ele alugar uma lojinha de 10 metros quadrados, colocar ali um freezer, um micro-ondas e uma churrasqueira e o seu caixa, obviamente, e colocar para a rua. Aquela caixa que o camarada coloca uma moedinha ali. E coloca para a rua. Quer dizer, nessa toada, nós vamos voltar com os camelôs. Por que não? Está gerando renda, está gerando emprego. Nós vamos discutir até a possibilidade de outras atividades ilícitas serem permitidas na nossa cidade. Verbaliza o incômodo físico. Sim, bem visto, bem olhado. Eu não consigo não pensar no direito inscrito na Constituição, na Constituição brasileira, federal brasileira, que diz direito ao trabalho, direito à cultura, direito à saúde, né? Porque ao sossego a gente fala de saúde. A questão da poluição sonora não é uma questão, não está escrito em lugar algum que a poluição sonora é um problema exclusivo do bar. Se a gente vai medir numa zona, por exemplo, hospitalar, os decibéis, é absurdo. A construção de Belo Horizonte, e pensar do jeito que ela está hoje, é um caos. Então, simplesmente chegar e dizer, porque a música, porque os bares é um horror, o cidadão chega tremendo, e o professor, será que ele não chega tremendo? Depois de tanto barulho nas escolas, por que o poder público não investe de fato, assim como se investiu milhões com relação à poluição ambiental, por que não se investe nos isolamentos e nos tratamentos acústicos, numa política educacional? Por que não se pensa nos seus professores, e não somente nos professores, mas nas suas crianças, nos nossos meninos e meninas? Está cheio de gente tremenda a cidade, me desculpe, e não é só por causa da música ao vivo. A cidade está bruta.
ela é bruta. E a cultura, até onde eu sei, ela vem exatamente sanar a barbaridade que existe numa cidade sem cultura e sem educação. Tá. Esse é o problema. E eu coloco assim, eu não quero, eu só vou ter, assim, eu acho que a gente tem que, de fato, construir o consenso e temos que qualificar o debate e temos que ter dois pesos, temos que, como é que se diz? Ouvir uns aos outros, dizer e colocar somente são os músicos, é a música ao vivo, é o bar, me desculpe, eu vou ser muito franca. E isso, para mim, é uma retórica populista. Vereador, no terceiro bloco a gente retoma essa discussão. Mandar um abraço para a comunidade de São Judas Tadeu, ali no Eldorado, que investiu muito para poder não incomodar os vizinhos em torno com cortinas acústicas e vidro. A comunidade foi pioneira nisso. Vamos a um breve intervalo. Até daqui a pouco.